A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz seja convosco, meu irmão, minha irmã, você que me ouve neste momento, filho de Deus, filha de Deus. É com muito amor e carinho que eu trago aqui para vocês essa palavra que vem do alto do céu, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra venha fortalecer o seu corpo físico, venha fortalecer a sua alma, e que você possa ter um encontro com o Espírito Santo. Amém? Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento aqui, Senhor, a tua santa palavra. E a você, meu irmão e minha irmã, a você, vencedor e vencedora, a você, meu amigo e minha amiga, que ouve comigo nesse exato momento a palavra de Deus. E a palavra de hoje, o qual nós vamos fazer a leitura, é o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, 2 e 3. Começamos pelo capítulo 1, que fala a primeira visão dos querubins. Paz seja convosco. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel, o profeta, foi levado cativo em 597 a.C. por Nabucodonosor. Junto com ele foram deportados para a Babilônia o rei de Judá, Joaquim, e cerca de 10.000 cidadãos da mais alta classe da nação. Ezequiel tinha linhagem sacerdotal, pois seu pai, Buzi, era sacerdote. Mas, longe de Jerusalém e sem o templo, ele não poderia exercer o ofício que lhe fora preparado desde a infância. A precisa data fornecida por Ezequiel, no 30º ano, significa que provavelmente aos 30 anos de idade ele tenha recebido o chamado de Deus. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que, segundo a lei mosaica, essa era a idade da consagração ao sacerdócio. Além disso, os judeus consideravam que era nessa época da vida que o homem atingia a maturidade. Diante disso, podemos compreender o motivo de o Senhor Jesus também ter iniciado seu ministério aos 30 anos de idade. Vamos para o versos, continuando ainda o primeiro verso. Estando eu no meio do cativeiro. A Babilônia era o maior centro de paganismo na época. Por essa razão, Ezequiel poderia hesitar em manifestar sua devoção ao Altíssimo, ou se eximir da responsabilidade de compartilhar a sua fé, já que sua missão como sacerdote não poderia mais se concretizar. Contudo, nada disso o impedia de se dedicar aos exilados. Ezequiel decidiu ajudá-los espiritualmente, quando, estando em meio aos judeus, desesperançados e angustiados devido ao cativeiro, teve uma visão. Nesse momento, o Altíssimo se revelou ao profeta e o escolheu para a tarefa de ser seu porta-voz. Situação semelhante aconteceu também com o apóstolo João.
na ilha de Patmos. Em terras inimigas e sofrendo as aflições de um encarceramento, ele recebeu a revelação do Apocalipse. Aprendemos com isso que para uma pessoa se tornar instrumento na mão do Todo-Poderoso, ou seja, do Deus Altíssimo, ela deve estar em comunhão com Ele. Afinal, jamais serão designadas para propósitos espirituais pessoas que vivem para si mesmas, que estão entretidas com este mundo ou que nutrem ambições particulares. Vamos para o versos 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos entender o que é o rio Quebar. O rio Quebar era um dos afluentes do rio Eufrates. Era junto às margens daquele rio que os exilados costumavam prestar culto a Deus, ou se reunir para lembrar e chorar por sua terra. Ali no rio Quebar era onde os exilados, as pessoas que necessitavam sentir a presença de Deus, o buscavam. E ali eles suplicavam a Deus. E ali foi aonde o Senhor, ele falou com o profeta Ezequiel. Esteve sobre ele a mão do Senhor. A primeira e mais importante experiência de Ezequiel com o Altíssimo foi pessoal. E foi ela que lhe deu condições de vencer as limitações humanas, o tempo e as dificuldades. Uma experiência com Deus é fundamental para todos que desejam servi-lo. Olha como é profundo quando nós buscamos o Senhor, quando nós temos uma experiência por Ele e o desejo de servi-lo. É fundamental que nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Toda a atividade religiosa de uma pessoa se torna inútil se ela não o conhecer. Então, como é importante a gente conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? Buscando conhecimento nas Escrituras, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Depois dessa revelação, a busca por intimidade com Ele, ou seja, com Deus, deve ser contínua. A partir do momento que você tem uma intimidade com o Senhor, que você busca Ele, que você conversa com Ele, tem que ser contínua, ou seja, todos os dias. Você tem que adentrar a presença do Deus Altíssimo. Você tem que buscar, você tem que suplicar a Ele. Então, todos os dias, reserve um momento para você dobrar o seu joelho, conversar com Deus Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é você e o Senhor. Você vai tirar um momento para você conversar com Ele, em pensamento, em voz alta, colocar ali tudo que está se passando na sua vida no momento. O Senhor vai estar ali ouvindo tudo que você está falando. E aí você vai, na continuidade desse processo de intimidade com Deus, você vai criar ali uma aliança com o Senhor. E aí você vai tê-lo como amigo, você vai tê-lo como pai, você vai ter ele como criador, você vai entender que o plano dele é muito melhor que o seu plano, que ele tem propósitos na sua vida e que toda essa intimidade com o Senhor em oração e súplica vai levar à realização de todos os seus pedidos. Amém? Continuando aqui, né?
A intimidade com o Senhor, ele diz assim, e mesmo depois dessa revelação, a busca por intimidade com Ele deve ser contínua, como eu expliquei aqui. Pois de nada adianta ser separado pelo Senhor para fazer a sua obra e não viver e permanecer como seu escolhido no dia a dia. Então, ele salienta aqui que nós devemos buscá-lo todos os dias e manter essa intimidade, ou seja, essa conversa com ele todos os dias, para nós permanecermos ali no centro da sua vontade, amém? Vamos para o versos 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela, ou seja, no meio da nuvem, havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía no meio do fogo. Essa palavra fala aqui que havia uma nuvem e em volta dela um fogo. Vamos entender o que isso representa? Representa a presença do Altíssimo. Olha que profundo, olha que revelador. Em outras ocasiões, ele usou esses elementos, também Deus usou esses elementos para se manifestar a Israel. Quem era Israel? Quem é Israel? É o povo escolhido por Deus para ser os descendentes da sua boa obra. No passado, quando a nação viveu por anos no deserto, ou seja, o povo de Israel, o Senhor a guiava por meio da nuvem durante o dia e por meio do fogo durante a noite. Ou seja, são elementos que o Senhor usou no passado para direcionar e guiar o seu povo no deserto. Vamos para o verso 5. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Olha só, quanta novidade. Vamos agora para o versos 14. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Vamos entender aqui o que essa palavra significa. 4 seres viventes são apontados posteriormente como querubins. Esses seres angelicais são conhecidos nas Escrituras por terem acesso ao trono de Deus. Olha que magnífico isso. Olha que visão esplêndida. Eles são conhecidos nas Escrituras por terem acesso ao trono de Deus, esses seres angelicais, e por executarem as ordens divinas. Ou seja, Deus dá uma ordem e eles vêm para formatar a ordem de Deus. E aqui diz que essas ordens divinas, elas são elevadas nos 4 cantos da terra, ou seja, são ordens dadas para esses seres celestiais, para eles formatarem e fazer a vontade do Pai nos 4 cantos da terra. Foram eles, por exemplo, que vigiaram o jardim do Éden, após a expulsão de Adão e Eva. Assim, por possuírem tamanha relevância, foram retratados em cima do propiciatório da Arca da Aliança. Olha que magnífico! O termo como, frisado repetidas vezes por Ezequiel, mostra que tanto esses seres quanto a sua visão são representações da mensagem do Altíssimo. No passado, Deus trabalhou com símbolos e com visões. Porém, eram tão gloriosos para os limitados olhos humanos que, ao serem descritos, eram mostrados com figuras que se aproximavam da realidade do profeta. Glória a Deus! É muito lindo, é muito majestoso. Amém? Vamos para o versos 10.
E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os quatro tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia, todos os quatro. Vamos entender o que significa os quatro rostos. Os quatro rostos tinham as seguintes aparências: homem, a criação mais distinta de Deus; leão, o mais feroz entre os animais selvagens; a figura do boi, o mais forte dos animais domésticos; e a águia, a mais soberana e imponente ave do céu. Isso significa que todos, independentemente de posição, espécie ou raça, devem obediência, reverência e temor ao soberano Deus. Nossa, lendo essa palavra e entendendo, nós vemos que toda a criação do Senhor se prostra a Ele. Os animais, eles têm aqui, cada um tem o seu domínio, né? Mas se prostra ao Senhor, do mais forte ao menos forte. Todos se curvam à voz do Altíssimo. Amém? Vamos para o versos 11. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha duas asas, juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles. Versos 12. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Olha, tamanha obediência, união e determinação. Os querubins eram dirigidos pelo Espírito de Deus e se submetiam à sua direção. Suas asas se juntavam umas às outras, unidas no mesmo propósito. Aleluia! A referência que eles mostravam era tamanha que não se viravam para os lados, pois estavam determinados em cumprir sua missão. Da mesma forma, age todo aquele que está disposto a agradar ao Eterno, ou seja, todo aquele que está disposto a agradar ao Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é obediente a Deus, é obediente aos seus desígnios, é obediente aos seus mandamentos. Ele busca constantemente buscar conhecimento nas Escrituras para que esse entendimento venha lhe trazer sabedoria para você. Isso te ajuda você na continuidade de todas as suas ações. Com certeza as suas ações serão prósperas. Deus lhe dará estratégias. Deus lhe dará direção assertiva. E todos os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? O mesmo Espírito que guia os seres celestiais e guiou o Senhor Jesus quando esteve na terra, está à nossa disposição. Olha quão profundo é. Nós sabemos que o mesmo Espírito que guia os seres celestiais, ou seja, os anjos, foi o que guiou o Senhor Jesus quando esteve na terra. E esses mesmos seres estão à nossa disposição. Olha que magnífico, olha que majestoso, olha a ligação que o Senhor nos promove quando nós buscamos e sermos obedientes a Ele. Nós temos do nosso lado, à nossa disposição, anjos à nossa disposição, cuidando de nós, 24 horas por dia,
365 dias no ano. Glória a Deus por essa palavra. Nele encontramos a direção certa e as respostas para todos os nossos anseios. Como é gostoso você ser direcionado pela fonte do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vêm as respostas e a direção é certa para tudo aquilo que nos traz ansiedade. Amém? Vamos para o versos 13. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. Vamos entender o que é as ardentes brasas de fogo? As ardentes brasas de fogo representam a santidade do Senhor e sua justiça, pura e ardente, que está pronta para executar juízo contra os pecados dos homens. O movimento contínuo do fogo é a ação e o poder do Espírito, que em tempo algum descansa na realização da vontade divina e dos seus propósitos. Que ação profunda! Enquanto não realiza a vontade divina e os seus propósitos, o movimento contínuo do fogo é a ação do poder do Espírito Santo. Olha que incrível isso! Então não descansa em nenhum momento enquanto não cumprir a realização da vontade divina, ou seja, do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o versos 14. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Vamos para o versos 16. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Versos 20. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de fronte deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, cada anjo trazia sob si rodas que se juntavam à semelhança de uma carruagem. Elas eram versáteis e brilhavam como pedras de berilo, simbolizando o trono de Deus em movimento. Percebemos nessa visão o quanto o Senhor é soberano e diligente no que faz, seja para governar o mundo, seja para prover respostas às orações. Aqueles que buscam a Deus podem aguardar confiantemente, pois Ele jamais se atrasa. Ao contrário, age com perfeição, para que nossas conquistas aconteçam no tempo oportuno. Ou seja, no tempo que o Senhor achar devido, as nossas orações são respondidas, porque Ele sabe o tempo exato que nós somos merecedores daquele pedido. E Ele realiza. Essa palavra aqui nos faz ficar ainda mais confiantes que as nossas orações são ouvidas. Glória a Deus por essa palavra. As rodas tinham ainda múltiplos olhos nas bordas, representando a onisciência do Altíssimo. Isso significa que sua visão não é limitada, mas plena. O Senhor sabe de todas as coisas. Isto é, não há nada que os olhos de Deus não possam ver. O Senhor vê tudo o que se passa com todos no mesmo momento. Não há nada que fique em segredo do Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Amém? Vamos para o versos 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas,
como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Versos 25. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. A voz vinda do firmamento. O movimento das asas dos anjos ganha uma tríplice comparação. É semelhante ao barulho de muitas águas. A voz do Todo-Poderoso é a um tropel de exércitos. Olha quão poderosa é. Mas sobre as cabeças dos seres viventes, no alto do firmamento, surge uma voz. Essa magnífica voz foi revelada a nós por meio do Evangelho. Na palavra de Deus, o homem vê a majestade e o poder do Altíssimo manifestos na sua plenitude. Glória a Deus. Dessa forma, assim como o Senhor falou com os profetas no passado, fala hoje com aqueles que o buscam. Glória a Deus, aleluia. Para você que tem buscado o Senhor, para você que tem sentido a sua valiosa presença, da mesma forma que o Senhor falou com os nossos irmãos no passado, e Ele fala conosco, com aqueles que o buscam. Sinta-se confiante que o Senhor fala com você hoje. Amém. Ouvi-lo é o segredo para não sermos enganados. Oh, glória a Deus! Mas para que possamos nos beneficiar dos seus ensinamentos, é preciso que nossos ouvidos estejam atentos e que nosso coração esteja disposto a obedecer. Só tem um segredo aqui, irmão, minha irmã, que para nós podermos nos beneficiar dos seus ensinamentos, da triplicidade do poder de Deus, é só nós estarmos atentos a Ele. E o segredo maior é estar disposto a obedecer ao Senhor. O Senhor jamais perderia o seu tempo falando com quem não tem o mínimo interesse em atendê-lo. Portanto, busque ao Senhor. Esteja disposto a obedecer os seus mandamentos, a sua voz, as suas escrituras. Nós estamos aqui falando do profeta Ezequiel, num tempo onde ele poderia não ter seguido a voz de Deus. Aquele cenário ali estava totalmente mudado para que ele não pudesse ouvir a voz de Deus. Mas ele se prostrou, ele se alinhou e fez uma aliança com o Senhor. Ele ouviu a sua voz, ele estava disposto a obedecer. Então eu digo para você, esteja também de todo o seu coração disposto a buscar o Senhor. É o livre-arbítrio para que nós possamos buscá-lo. Mas eu digo para você que o profeta Ezequiel seja um exemplo para nós, que nós possamos também, assim como ele, obedecer. Porque com certeza o Senhor tem maravilhas para nos entregar. E grande solução para as nossas vidas. Amém? Vamos para o versos 26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. Versos 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Oh, aleluias! E vendo isto,
Caí sobre o meu rosto, diz Ezequiel, e ouvi a voz de quem falava. A visão do trono divino é revelada acima do firmamento. Seu brilho imarcessível remete à luz que irradia do Altíssimo. Nossa, quão profundo! Semelhante à pedra de safira, de cor azul celeste. A figura de um homem sentado, nessa palavra, no trono, pode estar se referindo ao Deus Filho, quando se tornou semelhante ao ser humano a fim de redimi-lo. Essa visão confirmava a aliança do Senhor com Israel, aleluias, pela qual viria a restauração. Deus é onipotente, ele tem o poder de todas as coisas, portanto, ele nunca perde o controle dos acontecimentos, sejam grandes, sejam pequenos. Isso significa que nada na vida dos que creem nele, aleluias, ocorre por acaso. Mesmo as piores tragédias, como o cativeiro e a humilhação vivida pelos judeus na Babilônia naquela ocasião. Em todo o tempo, em cada segundo, o soberano Deus continua sentado no seu trono, no comando do universo. O Senhor, ele comanda todas as coisas. Assim, tudo acontece com a sua permissão, pois em tudo há um propósito. Às vezes você deve estar se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Eu vou te dar a resposta, como nós estamos lendo aqui nessa palavra. Tudo acontece com a permissão de Deus, pois tudo há um propósito. O Senhor sabe que muitas das nossas apreensões, aflições, vai nos conduzir a buscar a sua presença. A presença de Deus, ela é única na nossa vida. Não tem nada no mundo que possa preencher a sua universal presença nas nossas vidas. Então eu digo para você hoje, meu irmão e minha irmã, aonde você estiver, tudo há um propósito debaixo do céu. Ore, busque. Tenha certeza que se você entregou nas mãos do Senhor a sua vida, tudo se fará novo. O Senhor vai escrever uma nova história para a sua vida. E você entenderá o processo de tudo que está acontecendo com você. Amém? Diante da gloriosa visão, Ezequiel prostrou-se de joelhos. Então eu digo para você, busque, se prostre ao Senhor. Busque o Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que o que você está passando tem o seu processo. Mas eu falo para você, a única maneira de você reconhecer o Senhor é se curvando a Ele, é se prostrando a Ele. Você viu que no início dessa mensagem, a visão de Ezequiel fala do leão, fala da águia, fala do boi. E até os animais se prostram à voz de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo? Filho, filha, busque-me de todo o seu coração. Eis que falo contigo nessa mensagem. Busque-me. Leia a minha santa palavra. Ali eu vou te ensinar como que você deve conduzir a sua vida. Não temas, o Senhor te diz hoje, porque eu, o Senhor, estou convosco. É o Senhor que te guia, é o Senhor que projetou você na terra, é o Senhor que fez cada veia que passa no seu ser. É o Senhor que o desenhou no ventre de sua mãe.
E o Senhor tem propósitos. E é se curvando a Deus que nós nos aproximamos do Senhor. É se prostrando ao Senhor. É orando ao Senhor que a gente fecha a porta do inferno nas nossas vidas. A gente não dá brecha para que as forças ocultas deste mundo possam interferir nas nossas vidas. Então eu digo para você, busque ao Senhor de todo o seu coração e o Senhor te direcionará. Na mais plena certeza disso. Eu profetizo na sua vida bênçãos infinitas. Eu profetizo na sua vida uma nova situação que você viverá conforme a vontade do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa situação que você está enfrentando, que está sendo doloroso para você, está fazendo você se achegar aos pés do Senhor. Porque Ele, como um pai que ama, Ele quer salvar você de toda essa situação. Mas que para seja uma salvação totalmente benéfica, você precisa buscá-lo. Sinta o Senhor neste momento na sua vida. Sinta o Senhor neste momento te abraçando. O Senhor manda te dizer, filho, eu te amo. O Senhor manda te dizer, filha, eu te amo. E tenho grandes coisas a lhe entregar. Amém? Vamos para o capítulo 2, versos 1 e 2, que fala sobre a vocação de Ezequiel. Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Versos 2. Então entrou em mim, ou seja, entrou em Ezequiel, o Espírito, quando ele falava comigo, quando o Senhor falava com ele. E o Senhor o pôs ele em pé. E ouvi o que me falava, ou seja, Ezequiel ouviu o que o Senhor falava com ele. E vamos entender o que é ponte em pé. Repetidas vezes, o soberano chama Ezequiel de filho do homem, enfatizando assim sua fragilidade, proveniente da sua humanidade. Diante da grandeza daquela visão, Ezequiel prostrou o rosto em terra, porém o Senhor o mandou se levantar. Ao ouvirmos a voz divina, devemos mostrar imediatamente prontidão para obedecer a ela. Dessa forma, ao ficar de pé, Ezequiel foi revestido pelo Espírito de Deus. Glórias a Deus! Que você nesse momento seja revestido pelo Espírito de Deus. Que você possa também agora, neste momento, ouvir o Senhor falar contigo. Abra seu coração para obedecer à voz de Deus. Amém. Assim, não precisaria mais contar com seus próprios recursos. Ezequiel ele foi revestido pelo Espírito de Deus. Assim ele não precisou mais contar com seus próprios recursos, pois do alto viria a unção e o poder para cumprir o chamado profético. Eu profetizo hoje na sua vida que o Senhor está falando contigo e que você não vai precisar mais contar com seus próprios recursos, pois do alto está vindo a unção e o poder para cumprir o chamado na sua vida, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Recebe em nome de Jesus. A presença do Altíssimo está muito forte aqui. E eu tenho certeza que você está sentindo esse poder aí.
Você não precisará mais buscar dos teus próprios recursos. O Senhor está mandando recurso para tua casa. O Senhor está mandando recurso do suprimento para encher os seus celeiros. O Senhor está abrindo todas as comportas que estavam fechadas, porque eu sou assim, te diz o Senhor, que a porta que eu abro ninguém a pode fechar. E o Senhor está mandando recurso para você neste momento. Aleluia, glórias a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento, o Senhor falar conosco, aleluias. Podemos sentir a sua valiosa e honrosa presença, Senhor. Gratidão, Pai amado, por falar conosco através da sua santa palavra. Aleluias. Quem recebe o Espírito Santo deixa de ser fraco. Você está recebendo o Espírito Santo agora. Deus está te fazendo um homem forte. Deus está te fazendo uma mulher forte. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus está limpando agora os seus olhos espirituais. Deus está te dando visão espiritual. Visão na terra. Amém. Você está se sentindo forte neste momento. Você não vai mais cambalear na vida, não. Você nasceu para fazer a diferença no mundo, aleluias. Diga, eu nasci para fazer a diferença no mundo, pois sou guiado por Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de hoje o meu recurso vem do alto. A partir de hoje o meu recurso vem de cima. A partir de hoje o Deus Altíssimo me deu uma unção e poder para cumprir o meu chamado de propósitos na terra. Meu irmão e minha irmã, está muito forte aqui o Espírito Santo. E aí também está onde você está sentindo o Espírito Santo aí contigo, mudando a sua vida, escrevendo uma nova história. E vamos testemunhar que o Senhor é conosco. Aleluias, glórias a Deus, amém. Vamos para o versos 4. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Ou seja, para onde Ezequiel estava sendo enviado por Deus, essas pessoas que Ezequiel iria pregar a sua palavra. O Senhor está dizendo aqui na palavra dele que eles seriam de semblante duro, de coração de pedra. Mas o Senhor diz, eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Verso 6. E tu, ó filho do homem, não os temas. Ele está dizendo para Ezequiel, filho, não os temas. Eu digo para você hoje, a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, não temas mais. Não temas, porque o Senhor é convosco. Aqui diz no verso 6, e tu, ó filho do homem, não os temas. Eu só estou replicando o que o Senhor manda te dizer hoje. Não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões. Aqui o Senhor está falando com o profeta Ezequiel. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Vamos entender um pouquinho aqui, meu irmão e minha irmã, o que é casa rebelde. Um caráter irrepreensível é esperado do servo de Deus, para que ele seja um exemplo a todos que o rodeiam. Não somente fé expressiva ou conhecimento bíblico deve ser visto nele, mas também comprometimento espiritual, integridade na sua palavra, temor e fidelidade. E não importa para onde, para qual propósito esse servo será enviado, pois Deus
zelará por ele. Ezequiel iria transmitir a mensagem divina a uma nação obstinada e rebelde, mas é aconselhado a não temer a ela. Seus habitantes são descritos pelo Altíssimo como um povo de palavras maléficas, perfurantes, como sarças e espinhos. Para ser profeta entre eles, Ezequiel deveria estar preparado para sofrer dores profundas, semelhantes a ferroadas de escorpiões. Para desempenharmos uma tarefa na obra de Deus, meus irmãos, devemos estar capacitados pelo Espírito Santo, a fim de suportarmos perseguições e provas. Então eu digo para você, seja fiel ao Senhor, suporte as perseguições, suporte as provas, porque o Senhor te levanta com sua mão direita e te diz: filho meu, filha minha, não temas, pois eu sou convosco. Amém. Vamos para o verso 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versos 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Assim diz o Senhor. Ezequiel. O que significa? Abra a tua boca e come o que eu te dou. Ali o Senhor estava falando com Ezequiel, o Senhor estava instruindo Ezequiel, o Senhor estava compartilhando com Ezequiel tudo o que iria suceder a partir daqueles dias. E é o que o Senhor faz conosco. Quando Ele fala conosco para falarmos o seu amor, e tudo que Ele nos diz a fazer, nós temos que falar, meus irmãos, nós temos que levar adiante. Com o profeta Ezequiel, foi um exemplo que Ezequiel obedeceu tudo que o Senhor lhe dissera. Então, hoje, eu digo para você, leve o amor de Jesus para as pessoas que você conviver. Fale do Senhor para as pessoas, num ato de amor, num ato de fé, num gesto que você possa fazer para o ser humano. Ame seu irmão, ame as pessoas que convivem com você. Eu tenho certeza que o Senhor, quando Ele manda, é uma ordem. E se nós obedecer, nós falaremos daquilo que foi dado como missão pelo Senhor. E tenha certeza que o Senhor o conduzirá de forma perfeita. Peça a Ele se não sabe como fazer, mas peça que Ele direcionará você de uma forma totalmente especial. Amém? Tu lhe dirás as minhas palavras, assim como aconteceu com Jeremias, né? Aqui fala que também com o profeta Jeremias, o Senhor, assim sucedeu da mesma forma, falou com o profeta Jeremias, né? Da mesma forma que ele falou com o profeta Ezequiel. Então Ezequiel foi admoestado a ser porta-voz fiel do Altíssimo, ou seja, ele recebeu uma missão para que essa missão fosse conduzida por Deus. E missão conduzida por Deus não tem falha, amém? É uma missão seleta de positividade, de assertividade. Isto é, ele não falaria por si mesmo, mas somente o que o Eterno instruísse. Amém? Então, se você não sabe, muitas das vezes, como levar a palavra de Deus às pessoas, peça para o Eterno, para o Deus Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, instruir você como que você deve fazer. Tenha certeza que Ele vai te conduzir da forma perfeita. Amém? Isso mostra que o servo verdadeiro não busca popularidade ou reconhecimento e tampouco fala o que quer,
mas se ocupa em cumprir fielmente as ordens recebidas do seu Senhor. É um erro grave e passivo de repreensão falar quando Deus manda calar e calar quando Deus manda falar. Ou seja, peça ao Senhor de todo o coração. Peça a instrução. Fala, Senhor, eis-me aqui. Coloque, Senhor, no profundo do meu intelecto as palavras certas, na condução da tua perfeita vontade. Que eu tenho certeza que num gesto, num ato, em uma palavra, Deus o conduzirá de forma perfeita. Amém? Vamos para o versos, ou melhor, capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Versos 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então Ezequiel comeu, e era o sabor, contando aqui Ezequiel na sua palavra, que o sabor era, que passava em seu paladar, era doce como mel. Glórias a Deus, é o que nós estamos fazendo agora. Buscando a palavra de Deus, reconhecendo que a palavra de Deus é o livro da vida, é a condução perfeita para uma vida plena na terra. Nós estamos aqui comendo o rolo, nós estamos aqui mergulhando neste rolo magnífico que é a palavra de Deus. Ezequiel, ele recebeu do próprio Deus Altíssimo, e olha o sabor que tinha esse rolo. Quando Ezequiel ele comeu o rolo, ele sentiu um doce. A Bíblia relata que era como sabor de mel, que era o sabor que ele sentia, era doce como mel. E é o que podemos sentir nessa palavra, como é gostoso buscar a palavra de Deus. Nós estamos aqui nos alimentando espiritualmente, nós estamos deixando a nossa alma revestida, alimentada, ancorada. Nossa, estamos ficando saciados da palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos entender aqui na palavra o que é come este rolo. Essa foi a ordem expressa do Altíssimo a Ezequiel. Esse rolo eram as leis divinas. Isso significa que primeiro o profeta deveria receber a palavra de Deus para si, absorvê-la e só depois anunciá-la. As escrituras constituem o alimento espiritual perfeito para o homem. Aleluias. Assimilar todas as instruções contidas nelas é de fundamental importância à vida física e espiritual. Obedecer ao que os ensinos sagrados mostram sustenta o espírito, ou seja, alimenta a nossa alma. É como nós estamos se sentindo agora alimentados espiritualmente. Amém? Por isso o Senhor Jesus citou que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. Aleluias. Nada pode ser mais doce, mais prazeroso para quem verdadeiramente serve a Deus. É o que nós estamos sentindo agora. Está sendo prazeroso, está sendo gostoso ao paladar da alma. Sentir Deus falar conosco com essa profundidade imensa. Aleluias, glórias a Deus. Verso 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. O Senhor fez uma ressalva aqui. Porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte, ou seja, de frente, obstinada e dura de coração. Não te quererá dar ouvidos. O que o Senhor quis dizer? Mesmo sabendo que aquelas pessoas rebeldes não iriam ouvir o profeta, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é um Deus onisciente.
Então ele sabe do ontem, do hoje, do amanhã, ele sabe o que acontecerá na eternidade, ele sabe o que acontecerá daqui 1000 anos, daqui 10 dias, daqui 1 hora. O Senhor sabe de todas as coisas. Então Deus deu a ordem para que Eziel pregasse a ela, mesmo ele sabendo que aquelas pessoas seriam rebeldes, não iriam ouvir, iam dizer, nossa, no tempo de hoje, né? Nada a ver, não, esse daí tá falando isso e tal, 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 mas Deus sabia que aquela alma, aquele filho, aquela filha era precioso aos olhos do Senhor. Então, o Senhor, mesmo sabendo que talvez eles não iriam dar ouvidos, o Senhor mandou o seu profeta lá. Olha como o Senhor, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. Mesmo Ele sabendo que nós não queremos Deus, Ele mesmo assim envia uma pessoa para falar do seu amor, para falar das suas escrituras, para dizer através das suas escrituras o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos valorosos aos olhos de Deus. E foi tanto amor pela humanidade que seu filho pegou seu filho unigênito, trouxe à terra e deu como prova do seu amor para nós, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que hoje nós pudéssemos ter uma aliança com o Altíssimo através do nosso Senhor, Deus Altíssimo, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus amou a humanidade de tal forma, o Senhor sempre está expondo o seu amor a nós, num gesto, numa palavra, em um louvor. Tudo que vem de Deus é bom. Pode ter certeza que, como eu sei quando é de Deus, quando a pessoa fala de Deus para você, quando a pessoa fala do seu amor para você, pode ter certeza que essa pessoa foi enviada por Ele. Amém? O Altíssimo nunca ficou passivo, ou seja, parado, vendo o seu povo caminhar para o sofrimento. Olha o cuidado de Deus para nossas vidas. O Senhor tem um cuidado com a nossa vida, com a nossa alma, que é magnífico dizer isso. Papai, Ele nos ama. E Ele não fica parado vendo que nós podemos caminhar para o sofrimento. Então Ele fica ali vendo, Ele fala, não, 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 eu não quero ver aquele meu filho sofrendo, eu não quero ver aquela minha filha sofrendo. Eu tenho que enviar um alerta, eu tenho que enviar alguém lá para falar. E assim como foi com Ezequiel, Ele usa pessoas para falar conosco também. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, assim como Ele foi há tanto tempo atrás com o seu povo, Ele é assim conosco também hoje em dia. Ele não quer que nós caminhamos para o sofrimento. Então busquemos o Senhor, busquemos ouvir a sua santa palavra. Ele diz assim, ó, pelo contrário, Ele alerta, orienta e adverte, a fim de tentar despertar a consciência insensível. E assim ninguém tem a desculpa de dizer que não sabia dos seus conselhos. A obstinação do ser humano em seus erros, mesmo depois de ter sido alertado, torna-se sua maior ruína. O que quer dizer com isso? O Senhor vai lá e manda uma pessoa alertar, falar dos teus princípios, dos seus mandamentos. E aí o ser humano, às vezes, está em pecado e não quer sair daquele pecado, ele não quer sair daquele erro. E aí o Senhor diz aqui que Ele manda as pessoas alertar, olha, não vai por aí, venha por aqui, não vá por esse caminho não, esse caminho vai dar em destruição. Mas daí o ser humano, ele é incrédulo, ele não crê, e por algum motivo ele não obedece. Aí diz aqui que torna-se a sua maior ruína, ou seja, caminhar aos nossos próprios olhos, nos leva à ruína. Você fica ali batendo na mesma tecla e não sai dali. Você fica rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. Mas quando você ouve a voz de Deus, Deus ele te dá uma direção.
O Senhor, Ele envia sempre mensageiros para nos alertar. E que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que a nossa condução seja perfeita na instrução do Senhor. Para que nós não causamos em nós problemas e aflições que nos levem à ruína. Amém? Vamos para o versos 10. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Ouve-as com os teus ouvidos. A palavra de Deus é valiosa e eficaz quando está guardada dentro de uma pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Ela produz temor e faz com que o homem se afaste do mal. Glórias a Deus. Por isso, seguidas vezes, o Altíssimo orienta Ezequiel a ouvi-la e guardá-la dentro de si. É o que o Senhor está fazendo hoje conosco. Nós estamos lendo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra e nós estamos guardando dentro do nosso coração. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vocês vai sair da onde você estiver edificado com a palavra de Deus que está sendo pronunciada nessa palavra. Eu creio que o Senhor está te visitando neste momento. Eu creio que você está sentindo a presença de Deus. Amém? Como receber e preservar as palavras do Altíssimo? Como nós podemos aprender? Isso é totalmente possível quando o coração é regenerado espiritualmente. Pois não há como o coração carnal, cheio de mágoa, rancor e desejos impuros, receber os preceitos do Senhor e produzir frutos. Somente os nascidos do Espírito têm um novo coração. Eu creio que hoje você está nascendo do Espírito Santo. Eu creio que essa palavra agora alcançou a sua alma, que você está sentindo uma leveza profunda, que o Senhor está alcançando você de forma sobrenatural neste momento. Porque o Senhor manda te dizer hoje, o Senhor Jesus manda te dizer, filho, és filho muito amado, filha, és filha muito amada. Dessa forma, o Espírito Santo tem a liberdade de conduzir o seu servo para onde for necessário, pois ambos tornam-se um. Eu creio que o Espírito Santo tá com você aí. Ele está te abraçando neste momento. Ele vai te dar a liberdade total e vai conduzir você a uma nova história da sua vida. Vocês estão sendo agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo, um só. Deus te visita neste momento. E a partir de hoje, você será um só na presença de Deus. Amém. Versos 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisa-lo-ás da minha parte. O atalaia, o que significa o atalaia? O atalaia é um soldado destacado para ficar em posição de vigia. Sua função é soar o alarme à população em momentos de perigo. O Altíssimo pôs sobre Ezequiel o cuidado, a vigilância e a segurança daquela nação. A forma como Judá seria preservada na Babilônia, bem como a salvação do povo, pesava sobre o profeta. Por isso, a única forma dele ter o ministério aprovado por Deus era se mantendo fiel à palavra dada por ele.
Amém? O Todo-Poderoso continua levantando atalaias para serem sua boca neste mundo, a fim de que libertem o oprimido, curem o doente, transformem vidas e ofereçam o que há de mais importante para o ser humano, a oportunidade da vida eterna. Amém, irmãos? Mas esses atalaias devem ter não apenas fé intrépida ou foco na missão recebida, mas também compromisso de fidelidade ao que as Escrituras anunciam. Eu tenho certeza que a sua fé, meu irmão e minha irmã, está renovada neste momento. Eu creio que a sua fé, ela está direcionada de forma abundante em seu ser. Amém? Eu creio que a sua fé, neste momento, realizará sonhos escondidos que há muito tempo você tem em seu coração e quer realizá-los. Porque nós buscamos hoje a palavra, meu irmão e minha irmã, em uma só fé. E eu creio que o Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, renova a nossa fé, aumenta a nossa fé. Essa palavra ela veio como flecha em nossos corações. E a direção é assertiva em tudo que nós pensarmos, agimos e colocarmos as nossas mãos. Amém? Vamos para o verso 18, o qual nós já lemos. Agora nós vamos para o 21. Mas, avisando tu, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Vamos ver o que essa palavra nos ensina. Da tua mão o requererei. Aqui o Senhor, ele diz a Ezequiel que ele colocou o rolo, ensinou Ezequiel como que ele deveria falar com o povo. E aqui a palavra nos ensina que o desejo do Altíssimo não é condenar as pessoas na eternidade. Por isso envia a elas a mensagem que chama ao arrependimento. Cabia ao profeta Ezequiel o papel de alertar os judeus sobre a salvação e a condenação da alma, e sobre o perigo da desobediência ao Altíssimo. Mas a responsabilidade de aceitar ou não esse aviso era do próprio povo. Ou seja, entra aqui, mais uma vez, o livre-arbítrio, que o Senhor sempre, ele nos alerta, mas ele sempre coloca o livre-arbítrio, ou seja, nós é que decidimos o caminho que nós queremos andar. Isso mostra que viver ou morrer está condicionado à decisão que cada um toma mediante a palavra que ouve. O Altíssimo apresentou 4 situações específicas para advertir a nação. O ímpio que erra e não é advertido. O ímpio que, mesmo advertido, permanece no erro. O justo que erra, mas não recebe a repreensão. E o justo que erra é repreendido e se arrepende. O ímpio, meus irmãos, é aquele que não obedece, né? Falando aqui da palavra de Deus, é aquele que não crê, que não obedece, que faz conforme o seu coração. Então, nesses 4 apontamentos que o Senhor faz, veja que o destino eterno das pessoas passa pelas mãos do homem, de Deus. Contudo, o Senhor não responsabilizará o seu servo pelas pessoas que rejeitarem a sua mensagem, e sim por aquelas a quem ele teve oportunidade de falar e foi omisso. Glórias a Deus por essa palavra.
Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que essa palavra, ela entrou como flecha no seu coração. O que eu tenho a dizer é muito obrigada, Deus Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu posso sentir aqui a unção do poder de Deus nessa palavra, na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que você está leve e que a partir de hoje o Senhor remove de você toda a incredulidade em nome do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus por essa maravilhosa palavra e que a condução de hoje da nossa vida seja um processo direcionado totalmente por Deus. Tudo que você pensar, tudo que você fizer, que o Senhor possa tocar no profundo do seu intelecto. E que assim como o Senhor falou com o profeta Ezequiel, Ele possa falar conosco todos os dias, através das nossas orações, através da sua santa palavra, através de sua forma de agir, que é onisciente. Que para cada momento das nossas vidas, nós tenhamos respostas vindo do alto do seu céu. Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Senhor, entregamos aqui todo o nosso ser a Ti. Pai amado, Pai querido, neste momento nós queremos Te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor está falando conosco hoje. Senhor, obrigada. Senhor, obrigado por acreditar em nós, Senhor, por nos instruir a falar do seu amor, pela condução da nossa vida a partir de hoje, escrita por suas mãos, que nós possamos buscar, Senhor, sempre intimidade contigo, de joelhos dobrados no chão, que nós possamos ter visões espirituais, que o Senhor possa falar conosco de dia, de noite, de madrugada, no começo da manhã, que o Senhor possa mandar os seus querubins, os seus bilhões de anjos ao nosso redor, que o Senhor possa nos dar entendimento na sua santa palavra e que a condução da nossa vida seja banhada pelo teu Espírito Santo. Senhor, visita neste momento a cada lar, a cada mente que me ouve neste momento. Estamos reunidos, Senhor, em uma só fé neste momento, buscando a sua majestosa presença, buscando a sua misericórdia para conosco. Pai, sabemos que somos homens e mulheres fracos, mas sabemos que nos tornamos fortes, guiados por Ti. E o Senhor está aumentando a nossa força hoje. O Senhor está aumentando, Senhor, a nossa fé. O Senhor está nos direcionando, orientando para viver novos dias, segundo a sua vontade. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Que todo o movimento das nossas vidas
seja direcionado por Ti, Senhor. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Amém. E graças a Deus. A você, meu irmão, a você, minha irmã, que está comigo aí até esse prezado momento, meu muito obrigada. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração poderosamente. E nos encontramos em nosso próximo podcast, A Palavra de Deus. Um forte abraço com você, ou para você. Amém? Fica com Deus. Seja abençoado todos os seus planos. Seja abençoado aonde você pôr a planta dos seus pés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.